estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você se sente e abra em 2 Crônicas, no 31, e vamos ler o 20 e o 21. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reinado de Judá. Ele fez o que era bom. Olha isso aqui, foi isso que ele fez. Ele fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, e trabalhou de todo o coração. Aí diga comigo: e por isso prosperou. Então, quando a gente fala que quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem, isso é verdade. Ele não prosperou por nenhum outro motivo, senão fazer o que era bom, o que era certo. A Bíblia não diz que ele fez a vontade da carne, ou que passou pela cabeça, ou aquilo. Ele fez o que era certo. Talvez muitas coisas nem um pouco fáceis, mas era certo. Porque quando ele pegou o país, não tinha mais culto ao Senhor. O templo estava destruído. O altar do Senhor em ruínas. O povo não reverenciava mais o Senhor. Bom, para você ter a clareza, o entendimento, não havia mais culto ao Senhor. Então, por aí já fala tudo. Já diz tudo, não tinha nem culto mais ao Senhor. Ninguém mais cultuava a Deus. Não havia mais culto a Deus, não havia mais adoração ao Deus vivo. Porque havia corrupção de todas as maneiras. Idolatria, pecado. As pessoas tinham se distanciado de Deus. E quando ele assumiu a liderança, ele já entrou com esse propósito: fazer com que o culto ao Senhor fosse restabelecido. Ele já entrou determinado a trazer o povo para Deus, a fazer o povo a se voltar para Deus. Porque apesar de, teoricamente, o Deus vivo ser o Deus de Israel, o povo estava fazendo de tudo, menos adorar a Deus, menos buscar e servir a Deus, nem o culto a Ele existia mais. Então ele pegou uma situação muito grave, que tinha que haver muita coragem para mudar algo que já estava ali e que ninguém estava interessado em mudar aquela situação. E ele encarou aquele desafio e foi com tudo. Foi limpando tudo e restaurando tudo e convocando o povo e buscando que o povo apoiasse, voltasse a dizimar, ofertar, e que trouxesse as suas ofertas para a restauração do templo, restauração do altar, restauração ao culto do Senhor,
restabelecer o culto ao Senhor, tudo. E ele fez. Foram muitos desafios, muita luta. Ele teve que andar e foi lá e cá e viajava e quebrava um altar aqui e destruía uma coisa ali para ir fazendo um limpa. Ele foi fazendo um limpa. Ele passou muito tempo que a única coisa que ele fazia era restaurar o que estava em ruínas, porque tudo relacionado à fé estava destruído. Então ele não entrou determinado a fazer nenhuma outra coisa, nem enriquecer, nem conquistar isso ou aquilo, mas restaurar o que ele sabia que deveria ser a prioridade, porque senão nada daria certo. Compreendeu? Então isso tem que entrar. Porque às vezes a pessoa chega e ela quer tanta coisa de Deus, tanta coisa, mas ela não entende que a prioridade é ela restaurar o altar, o templo, o altar, o culto ao Senhor. E quando se fala de restauração de altar, está falando de restauração da vida espiritual. Ele não prosperou, como diz a Bíblia aqui, e a Bíblia usa essa expressão, e por isso prosperou, por isso o quê? O que é que ele fez? Ele restaurou tudo que era inerente à vida espiritual, ao relacionamento com Deus, que é o que vem acontecendo com muita gente. Por que tem gente que cai aqui, que se arrebenta ali e etc. Por causa da condição espiritual. Quando o seu altar está em ruínas, ele passa, racha hoje, e uma coisa dá errado amanhã, e você vai largando, você não busca a restauração para a sua vida espiritual, para o seu altar. O que vai acontecendo? Tudo vai descambando para uma direção errada. Vai dando tudo errado. Ele sabia que ele não podia ser abençoado se ele não fizesse aquilo que o país precisava. O povo precisava voltar a buscar a Deus. É isso que muita gente precisa. Voltar a buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma. É isso que tem faltado em muita gente. Por que a minha vida não anda? Porque isso e aquilo, porque teu altar está quebrado. Por que a minha vida não prospera? Por que as coisas para mim não andam? É a minha vida sentimental que não vai, é a minha saúde que não vai, é a minha vida financeira que não vai, é aquilo outro que não vai, é porque o teu altar está quebrado. E quando o altar está quebrado, Deus não responde enquanto ele não for restaurado. Ele não responde. E o grande problema é esse. As pessoas querem a bênção por mágica, as pessoas, elas se emocionam, elas praticam N rituais, elas correm para lá e para cá, elas se envolvem com as mais diversas situações e não buscam fazer o que deveria ser a prioridade. Saber o que Deus quer para a vida delas, quer delas, e dar a Deus. Quando a vida espiritual vai bem, quando o altar está quebrado, não tem sucesso. Não tem como ir além. Por que ele prosperou? Porque ele fez o que era bom e o que era certo. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo do Senhor e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus. Ele não fez nada sem buscar Deus. Eu fico às vezes parado pensando, tem gente que o que mais faz é tomar decisões sem buscar Deus. Há pessoas que elas põem um trem na cabeça, elas saem fazendo sem buscar Deus. Eu vou fazer isso, aquilo, ela nem sabe se Deus está naquilo. Eu vou fazer aquilo outro, ela nem sabe se Deus está naquilo. Ela não busca saber se Deus está naquilo. Se Deus está aprovando aquilo.
Claro que ele ia ser bem sucedido. Tudo que ele empreendeu, ele botou Deus. É o que eu falo para você. Ore sobre tudo. Mas tem gente que não ora. Tem gente que não busca saber o que Deus pensa sobre aquela decisão, aquele pensamento, aquela ideia que lhe surgiu. Ele quer empreender, mas ele não busca saber o que Deus pensa daquilo, ele não coloca Deus. Claro que daí a tendência é dar errado. É dar errado. Porque Deus não está naquilo. Ou ele não buscou a direção, não buscou a bênção, a coisa não caminhou como deveria. Então, ele fez o que era bom, o que era certo. Sabe quando a gente fala fazer o que é certo? Às vezes muitos demoram para entender. Fazer o que é certo significa não fazer o que você tem vontade. Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer coisas que não são certas. Não fazer o que você imaginou fazer. Porque muitas vezes a gente imagina coisas que não são certas. Muitas vezes a gente tem um ímpeto de fazer coisas que não são certas. Não são corretas. E você fazer o que é certo é um grande desafio. Porque muitas vezes o que nós menos teremos vontade é de fazer aquilo que a gente tem consciência que é a coisa certa a ser feita. Esse é o maior desafio do cristão. Tem muito cristão derrotado, porque até hoje ele não entendeu o que significa andar com Jesus Cristo. Ele anda com a religião, ele anda com o bispo tal, com o pastor tal, com o apóstolo tal, com a bispa tal. Ele corre atrás de um líder tal. Ele faz 500 mil coisas que dá uma ideia de espiritualidade. Mas andar com Deus olha, o negócio é tão mais profundo do que essa superficialidade que se vê por aí. Essas ladainhas todas que se veem por aí. Venha e sua vida vai mudar em 5 minutos, é hoje, esse hoje vai ser o dia tal, e isso vai acontecer, aquilo outro vai acontecer. Tem uma história a ser construída. Deus faz na vida de todo que crê. Uma pessoa chega, ela busca de Deus uma vitória, ela está com uma enfermidade, está com uma coisa, ela pode receber instantaneamente. Mas para ela manter aquela vitória e continuar andando em vitórias, ela vai ter que construir uma vida com Deus. E pode ser que ela não receba nada aparentemente naquele dia, mas ela já recebeu a bênção da salvação, que é a coisa mais importante, e a força para seguir na direção certa e construir uma vida vitoriosa, uma vida bem construída no dia a dia. Que é o que demora muita gente entender. É por isso que às vezes se passa anos e anos e a pessoa fica perguntando, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz não sei o quê. Mas ela nunca parou para buscar um relacionamento com Deus. Ela não restaurou o altar dela. Às vezes ela ficou 10 anos buscando 500 mil coisas de Deus e nunca parou para restaurar o altar da vida dela, que foi a vida espiritual dela, um conhecimento de Deus, empreender as coisas em Deus, fazer o que é certo, quando tudo dentro dela grita não, porque muitas vezes Deus está dizendo para você, é isso que você tem que fazer, mas tudo dentro de você grita não, tudo, rejeita, e você decide não. Deus mandou, Deus me dirigiu, eu tenho consciência disso e eu vou me submeter. Então está aqui, ó. E por isso prosperou. Por isso o quê? Porque fez o que era bom, o que era certo, foi fiel ao Senhor. Tudo que empreendeu foi obediente, colocou diante do Senhor, buscou o Senhor e trabalhou de todo o coração. Não foi mais ou menos, não foi pela metade. Como muitas pessoas vêm para Deus e ficam só a metade dele
ele faz parte, metade dele é de Deus, ele faz parte do que Deus, digamos assim, manda fazer. A mente dele passa 500 anos, mas dividida, nunca de todo o coração, nunca totalmente em Deus. E aí, mas por que não vai? Porque talvez, possivelmente, seu altar ainda está quebrado, está em ruínas, e você quer muita coisa de Deus, mas não para restaurar o altar. Quer muito de Deus. E Deus está falando, restaura o altar. Você pede isso, pede aquilo. Eu posso te dar qualquer coisa. O que o menos difícil é isso. Eu posso te dar qualquer coisa. O problema não é o que eu vou te dar, cai lá. A questão, o que está mais difícil, o negócio aí é você restaurar o teu altar que está quebrado e que você passa por cima disso, ignora que o altar está quebrado, precisa ser restaurado. Mas eu conheço a Deus há tanto tempo, eu fui lá e cá. Pois é, você pode conhecer, como eu disse, 500 anos, meu filho, mas se você não restaura o teu altar, a tua vida fica amarrada, as coisas não andam, elas não prosperam. Porque tem altar quebrado, é vida espiritual. A tua vida espiritual precisa sofrer uma mudança, tem que haver fidelidade. Muitas pessoas não são fiéis, elas são acomodadas, elas estão cauterizadas. Não houve mudança. Elas não têm temor nenhum. Nenhum temor. Elas não têm temor em ouvir, em falar, em fazer, tudo aquilo que não é certo diante de Deus. Que não é certo. Em 1 Reis, (18) diz aqui, então, desculpa, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele estava sozinho no Monte Carmelo, enfrentando 450 profetas de Baal, tinha os 400 de Azerá. Ele era um cara que vinha sendo perseguido pela autoridade máxima do país. Ele era um profeta do Senhor que era levado pelo Espírito de Deus. E qual foi o exemplo que ele deu ao povo e para nós? O povo vinha cocheando em dois pensamentos, tinha mente dividida, um povo que oscilava. O país estava numa seca danada por causa daquele pecado, o pecado da idolatria. O altar do Senhor estava totalmente em ruínas. A vida, ou seja, a vida espiritual do povo estava condenada, totalmente destruída. E antes dele invocar o Senhor, o Todo-Poderoso, ele falou, vem cá, vem cá, povo. Chamou o povo. Olha isso aqui que eu vou fazer. É o exemplo, ao que Deus fala para nós hoje. Restaurou o altar diante deles. Ele mostrou para eles o que é que eles tinham que fazer. Antes de invocar, ele restaurou o altar que estava em ruínas. E quando ele invocou, Deus se manifestou. Mas se ele não tivesse restaurado o altar, possivelmente, aliás, com certeza, ele teria invocado e o Senhor não teria respondido, ele podia ter passado vergonha, porque Deus não vai responder onde o altar está quebrado, onde o altar está em ruínas. Tem pessoas que vivem com Deus exatamente uma fé, uma religião, como qualquer um, que o fulano que é budista, que é kardecista, ele é católico, ele é sei lá o quê, ele tem as religiões, então ele é evangélico. Então ele diz que ele é evangélico, mas quando ele tem que mentir, ele mente.
Quando ele tem que enganar, ele engana. Quando ele tem que fazer um negócio ilícito, ele faz. Quando ele tem que sentar a roda dos escarnecedores, ele senta sem problema. Quando ele tem que tomar uma direção totalmente errada, ele toma. A vida dele era bagunçada antes, ele mantém ela bagunçada do mesmo jeito. A pessoa tem talentos, mas ela não usa para o reino de Deus, ela acaba usando para coisas que são condenáveis para Deus. Quantas pessoas que até hoje não passaram de verdade a fazer o que é bom e o que é certo, elas até invocam, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Sim, a misericórdia de Deus está sobre ela. Mas ela não consegue arrancar, avançar, porque ela nunca parou para restaurar o altar. O altar dela está em ruínas, a palavra vem para que ela restaure o altar, mas ela não restaura o altar. E entra, a palavra entra aqui, sai aqui, ela sai, ela continua sendo a mesma, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, ela passa por cima de tudo que Deus falou e não muda em nada. E por que a minha vida não vai? Por que isso não muda? Por que isso? Porque teu altar está em ruínas. Deus não pode operar onde o altar está quebrado. Aqui em Jonas 3, 6 a 10, 3, 6 a 10, diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei, de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram. Você vê, não é de graça. As coisas acontecem mediante decisões corretas. E como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Nós estamos falando de um homem que era o rei de Nínive. E que certamente, por influência dele, porque ele mesmo fazia, e dava o mau exemplo, todos os ninivitas viviam envolvidos com a violência, todo tipo de violência e de imoralidade. Quando chegou a notícia que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir Nínive, como destruiu lá Sodoma e Gomorra e agiu duramente. Quando chegou a notícia, olha o que é uma pessoa decidir que ela vai mudar. Ele era o rei. Primeira coisa que ele fez foi tirar a veste real. Primeira coisa que ele fez foi tirar a veste real. Em sinal de humilhação, vestiu o pano de saco. A primeira coisa, ele levantou e tirou a veste real. Ele estava deixando bem claro: eu vou fazer o que for preciso. Ele era o rei. Ele era o rei. Algumas pessoas, quando chegam lá, elas acham que elas não podem voltar. E quando eu falo voltar, não é perder a sua posição de rei. É voltar a se humilhar. A fazer coisas que não, isso não é coisa de rei. Rei não volta atrás nas suas palavras. Rei sustenta até o fim. O rei não se curva. Nabucodonosor foi avisado
que se ele não desse glória a Deus, não reverenciasse a Deus, ele ia perder o reino. Foi dado 1 ano para ele. E ele não se rendeu à voz de Deus. Quando deu 1 ano, ele estava lá admirando toda a grandeza dele, e veio a voz: passou o teu reino foi tirado, você não vai continuar onde está, não. Deu uma loucura nele, inexplicável, e ele ficou louco, perdeu o juízo, passou a viver como um animal, e aí foi-se lá muitos anos da vida dele, até comendo capim. Outras pessoas usam a cabeça como o rei de Nínive. Espera aí, eu não tenho que ser destruído? Eu não tenho que descer ao fundo do poço? Quer dizer, eu não preciso Deus me forçar. Eu vou tirar a minha veste real e vou mostrar a Ele que eu quero mudança. Eu não vou esperar que Deus me arranque da força, eu mesmo vou fazer o que é preciso. Se Deus está me dando essa direção, eu vou fazer o que é preciso. Ele mesmo tirou a roupa, botou o pano de saco para mostrar o quê? Espera aí, eu sou o rei, mas se eu precisar reconhecer que eu estou errado, eu vou reconhecer, eu sou o rei, eu sou o todo-poderoso daqui. Só que se eu preciso reconhecer que eu estou errado, dá um bom exemplo de que é preciso mudança. Se eu tenho que mostrar a todo mundo que eu sou capaz de me arrepender, não vou sustentar uma teimosia, uma arrogância. Eu não vou ficar sustentando. Não, eu sou o rei daqui, não sai assim que eu penso, assim que vai continuar. Não. Deus já me avisou. Se não houver arrependimento, vou destruir. Ele foi lá, a primeira coisa, arrancou as vestes reais, vestiu o pano de saco, proclamou um jejum e disse: agora nem animal come aqui, até Deus nos perdoar. Ele foi o primeiro, ele encabeçou, ele saiu da posição de majestade e se colocou numa condição de quem precisava realmente chamar a atenção de Deus. Mas tem gente que ele está já descendo ao fundo do poço, igual estava Naamã, leproso, mas o tupete está lá, a arrogância está lá, morre, mas morre, vai para o fundo do poço, mas não se curva, está morrendo, mas não se curva. Está entendendo isso? Tem gente que está morrendo, mas não se curva. Não se curva. Você vê que quando uma pessoa ela usa a cabeça, ela fala: peraí, não dá para medir força com Deus, não. Deus não está brincando comigo, não. Eu sou o rei, mas peraí, a coisa está feia, eu sou o rei, estou aqui, tenho veste real, mas a minha condição é perigosa, vou arrancar as vestes reais, vou entrar em jejum, e todo mundo vai entrar comigo, e nós vamos pedir a Deus socorro, e nós vamos mostrar a Ele, quem sabe Ele encontra arrependimento em nós e nos perdoa. E foi exatamente isso que Deus viu. Deus encontrou sinceridade. Um homem que estava lá no topo, não teve problema de arrancar as vestes reais, se vestir de pano de saco, se humilhar, restaurou a vida espiritual, levou todo mundo a restaurar a vida espiritual, e aquilo que estava previsto acontecer, não aconteceu. Não aconteceu. E por quê? Por quê? Porque foi tomada uma decisão, uma atitude correta. E quando pessoas tomam decisões e atitudes corretas, Deus entra em ação imediatamente em favor delas. E exatamente isso. Mas eu já sou cristão há muito tempo, eu já sou isso, aquilo, já fiz isso, aquilo, eu sei tudo. Ninguém precisa me ensinar mais nada. Eu não preciso mais me arrepender. Ou eu não preciso mudar isso, não, eu não vou mudar aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, não. Não é
é bem assim. Eu toquei minha vida até agora. O ninivita, o rei de Nínive, podia ter feito igual Nabucodonosor. Eu sou o poderoso Nabucodonosor. Acha que alguém pode me tirar? Eu sou o rei da Babilônia, o império mundial. Quem é que pode comigo? Eu mato quem eu quero, levanto, exalto, derrubo, prendo, aniquilo, eu faço o que eu quiser. Quem é que pode comigo? Ninguém pode comigo. Achou que ele podia passar por cima. Por 12 meses, Deus que é longânimo, ele passou por cima da palavra de Deus. Você tem que entender que você vai passando por cima, vai passando por cima, vai passando por cima, vai passando por cima, mas chega um dia que Deus diz, basta. Você não vai mais passar por cima. Agora, ou vai ou racha, é tudo ou nada. Agora, ou você vai se arrepender, ou vai ficar nessa condição aí de animal, comendo capim, não sei por quanto tempo. Ele precisava, ele podia ter evitado. O Daniel falou isso para ele. Segue esse conselho. Muda. Se arrepende. E quem sabe Deus muda tudo isso aí. Como o próprio rei de Nínive falou. Quem sabe Deus nos perdoa. Vamos fazer tudo que é preciso. Porque a gente vai mostrar para Deus que a gente quer arrependimento. Ele ouviu uma mensagem, ele não esperou, ele não pagou para ver, ele arrancou as vestes reais e vestiu o pano de saco e mandou proclamar, fez um decreto. Agora todo mundo em jejum, até animal. E nós vamos chamar a atenção de Deus para mudar a nossa vida. E ele não vestiu as vestes reais enquanto não recebeu arrependimento de Deus. Ou seja, ele ficou lá naquela condição de quem queria uma mudança, humilhado diante de Deus, se humilhando diante de Deus, pedindo socorro de Deus. Diante de todo o povo, o rei não teve problema de arrancar as vestes reais e deixar o povo ver que ele estava se humilhando diante de Deus. Tem gente que se ele retroceder um pouco, vai arrancar um braço dele, uma perna, um olho dele. Se ele pedir perdão, se ele se arrepender, se ele pedir uma desculpa, ele morre. Não posso, ninguém pode saber, eu sou fraco. Se eu pedir fraco, é aquele que está vendo a vaca ir para o brejo e não toma uma atitude. Compreendeu? Esse é o fraco, que está vendo a vaca ir para o brejo, a coisa está tomando uma proporção, que pode ser que seja irremediável, não tenha conserto, e não toma atitude. Esse é o fraco. É o fraco que continua sustentando uma estupidez, uma posição estúpida, uma conduta estúpida, um pensamento estúpido. Correto, rei. Arrancou as vestes, vestiu o pano de saco, proclamou o jejum e disse, a partir de hoje, todo mundo de pano de saco, todo mundo jejuando, todo mundo. Vamos buscar a misericórdia de Deus. E recebeu a misericórdia de Deus. Porque quando você se humilha diante de Deus, Deus te responde. Quando você restaura o altar, você prospera. Quando você restaura o altar, fogo cai do céu e você é abençoado. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Abra o teu coração para Deus e fala com Ele. Em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, Espírito de Deus, sopra sobre nós, aqui neste lugar.
Espírito de Deus, sopra sobre nós, aqui neste lugar. Ezequias buscou a Deus de todo o coração. Queremos te adorar. Como eu disse, nem culto ao Senhor havia mais lá. É o que muita gente tem feito com a vida. Nem cultuar mais a Deus ele cultua, nem buscar a Deus ele busca. Ele busca só quando dá, quando ele acha que dá, quando vai, quando é conveniente. E é por isso que nesses altos e baixos, sem continuidade, é que ele tem conhecido mais fracassos, apesar de espalhar. O que você é? Eu sou evangélico, sou evangélico. Evangélico sem vitória, evangélico sem milagre, evangélico que não sabe servir um Deus tão grande, vive uma vida onde o capeta é que controla, é que dirige. Quando o capeta diz para, continua, vai nessa direção, vai naquela direção, faz isso, faz aquilo. A pessoa não ouve a Deus, ouve o que o diabo fala. Quando o diabo diz para ele, para de buscar a Deus, continua na direção do pecado, faz isso aqui, faz aquilo ali, é a que a pessoa faz. Quantas vezes eu tenho visto as pessoas fazerem isso? Deus está falando com elas, por qualquer coisa qualquer coisa desiste de Deus. Nem culto mais ao Senhor tinha lá. Alguns, para começar, o altar está tão em ruínas, tão destruído, que nem culto ao Senhor tem mais. Nem culto mais ao Senhor tem. Outros é igualzinho o povo no tempo de Acabe, só oscilando, não firma a cabeça numa direção só que Deus está determinando, é só oscilando, é a mente dividida. E isso não pode ser ignorado. Por que a minha vida não vai? Altar quebrado. Restaura o altar. Faz como Ezequias, que passou muito tempo da vida dele só restaurando, trabalhando para fazer aquilo que era preciso, porque o povo não precisava de nenhuma outra construção senão da construção espiritual. Porque ele sabia que ele não ia ter sucesso se ele não restaurasse o que estava em ruínas e destruído. Elias sabia que Deus não ia se manifestar se ele não restaurasse o altar. E o rei de Nínive entendeu muito bem que Deus não estava brincando.
E ele não ficou preocupado com o que um ia dizer, outro ia dizer: nossa, o rei tirou as vestes, nossa, o rei está vestido de pano de saco, nossa, mas será isso? Ele lá estava preocupado, ele queria mudança. E quando uma pessoa ela realmente quer mudança na vida dela, ela não está preocupada com o que vão achar, pensar, isso aqui, peraí, eu tenho que fazer o que Deus está pedindo, eu tenho que tirar as vestes reais, eu tenho que me vestir de pano de saco, eu tenho que proclamar o jejum, eu tenho que puxar esse povo para a direção certa, eu tenho que fazer a coisa certa. Por muito tempo ele deve ter feito a coisa errada, ele foi certamente o maior exemplo que aquele povo seguiu, mas quando ele tomou a atitude certa, ele também foi o melhor exemplo que aquele povo podia ter seguido. Isso é uma maravilha, isso eu fico encantada, quando uma pessoa pode ter feito, olha, um monte de estrume na vida dela, um monte de besteira, mas o dia que ela decide mudar, ela pode ter levado muita gente para a direção errada, mas ela também, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando ela toma uma decisão correta, ela pode atrair, ela atrai um monte de situações de vitórias para outras pessoas também. Aquele rei certamente era o maior exemplo para aquele povo pecar, mas também foi o maior exemplo para aquele povo viver. E você vê que quando uma pessoa decide tomar uma boa atitude, ela contagia todos. Ela contagia todos. Fica essa palavra para o teu coração. Aliás, para o meu e para o teu, porque nós todos precisamos aqui. Seja qual for a área que Deus está trabalhando na tua vida, não protele mais. Restaura o teu altar. Eu vou dizer uma coisa, eu creio que tem gente que está precisando arrancar as vestes reais aqui, sair do pedestal, vestir pano de saco e botar a boca no pó para que Deus possa agir. Veste o pano de saco, restaura o altar, Deus vai te honrar. Ele vai te responder. Deus respondeu Ezequias, Deus respondeu Elias, Deus respondeu a oração do rei com todo o povo, e Deus vai nos responder se cada um chegar onde Ele quer. Em nome de Jesus Cristo. Peça para Deus restaurar a sua vida com toda a força. Peça para Deus fazer uma coisa nova na tua vida. Peça a ajuda de Deus. Deixa tudo, esquece. Não se preocupa com isso ou aquilo. Se submeta a Deus e ponto. Se submeta a Ele. Põe a tua cabeça nele, o teu espírito, o teu coração. Em nome de Jesus, se renda a Ele. Chega onde Deus quer e Deus vai te abençoar. Faça como o Elias fez, se aproxime aqui e veja o restaurando o altar. É isso, se aproxima de Deus, restaura o seu altar. Em nome de Jesus, fala com Deus com força. É agora, Deus, eu não tenho problema. Chega, eu tiro as vestes reais, eu me lanço diante do Senhor, eu me visto de pano de saco, mas eu quero a tua misericórdia sobre mim. De Jesus, restaura, Senhor, restaura, Senhor, vem renovar, restaura, Senhor, restaura, meu Deus, vem restaurar, restaura, Jesus, restaura, não fica preso em nada, viu? Nem a títulos, nem posição, nem a conhecimento. Fica preso a nada, se prenda a Deus. Se Deus te dá a chance de ainda tirar as vestes reais e se vestir de pano de saco, tira, se vista e se humilha, e Deus vai te ouvir e vai te responder. Vem restaurar, Vem, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Socorre, Senhor. Se renda e diga a Ele: eu preciso do Senhor na minha vida. Me ajuda, Deus. Vem, Deus de Israel, desça sobre mim, restaura a minha vida. Eu quero a minha vida nova. Eu quero andar com o Senhor de verdade. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero fazer um compromisso de fidelidade. Eu restauro o meu altar hoje. Eu abandono aquilo que o Senhor já tem me ensinado e dito: abandona.
Deus já tem dito a você: larga isso e se submeta a Ele. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Faça uma aliança com Deus hoje. Eu vou te pedir, faça uma aliança com Deus hoje, agora. Renova a tua aliança. Renova a tua aliança. Faz um pacto de fidelidade. Inclusive você que um dia até se batizou, mas nem sabia, só tomou um banho, nem sabia o que estava fazendo, nem sabia. A tua vida continua no pecado. Renova a tua vida, desce as águas batismais, renova o teu espírito, renova a tua vida, começa tudo de novo. Zera. Você que acha que já sabe tudo, que não precisa isso e aquilo, tira as vestes reais, se veste de pano de saco para Deus te honrar. Recomeça a tua vida, faça uma aliança com Deus, em nome de Jesus hoje. Faça uma promessa de fidelidade, faça um compromisso, um juramento de fé, de fidelidade diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Já chega, Deus, com a força da tua alma. Diga: chega de viver oscilando, chega de viver com o altar quebrado, chega de viver nas vestes reais, mas miserável por dentro. Chega. Hoje eu decido servir a Deus de todo o meu coração. Hoje eu me arranco essas vestes reais e me visto de pano de saco e me rendo a Deus, porque eu quero mudança na minha vida. Eu quero o meu nome no livro da vida. Eu quero viver uma vida restaurada. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero um encontro com Deus. É isso que você tem que dizer: Deus, eu quero um encontro com o Senhor. Hoje eu faço uma aliança com o Senhor. Muitos nunca mudaram a sua conduta. Nunca mudaram. E hoje Deus está dizendo: muda. Muda a sua conduta. Zera a tua vida. Olha, eu sinto de falar isso com muita força. Eu creio que Deus está buscando isso aqui. E deve ter gente aqui que Deus está dando realmente um ponto limite, sabe? Agora chega. Você vai zerar a sua vida e você vai recomeçar, porque assim você não pode mais continuar. Você não pode mais seguir nessa direção. Não pode mais. Chega alguns, há momentos que chega como chegou para Nínive. Agora acabou, arrepende. Ou arrepende ou vai ser destruído. Ou arrepende ou vai ser destruído. Ninguém tem que ser destruído. Nínive não foi destruída. Sabe por quê? Porque aquele homem teve a coragem, a humildade de sair da posição da realeza e se colocar como uma pessoa comum, humilhada, para receber o socorro de Deus. E a gente não pode ter esse problema na vida. Não importa quanto você subiu, para Deus você não pode ter problema de descer o quanto for preciso para receber dele. Para Deus não. Para Deus não. Você pode ter subido muito e achar que está isso e está aquilo, mas quando chega um momento em que Deus está requerendo algo, vá aonde for preciso para agradar a Deus. Tira a veste real, veste pano de saco, entra no jejum como entrou aqui todo mundo e se submeta a Ele, e Deus vai te honrar. Espírito Santo, entra em ação na vida de cada um. Eu não posso ir além disso. A palavra já foi liberada, a tua palavra foi entregue, e agora é com o Senhor, Espírito Santo. Só o Senhor pode entrar, trocar corações, renovar a vida. Só o Senhor pode convencer, pode tirar a trave dos olhos, pode tirar o bloqueio da mente. Só o Senhor pode fazer o que ninguém pode, que é convencer
a pessoa, o ser humano. E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, vai entrando na vida de cada um e vai mudando o que é preciso. Faça a obra, meu Deus, faça a obra aqui hoje. Nós te invocamos, Espírito Santo, para que o Senhor desça sobre cada um e faça uma grande obra. Nós te invocamos agora. Salva nesta reunião, transforma, converte corações, muda, vira, meu Deus. Eu te peço que haja uma mudança, uma virada na vida dessa pessoa, uma mudança, meu Deus, espiritual, restauração de altar, mudança, meu Deus, transformação, arrependimento, Senhor. Que essa pessoa, cada um, meu Deus, tenha a capacidade de se humilhar diante do Senhor, de chegar onde o Senhor quer, de se render ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa honrar. Faça uma grande obra aqui, meu Senhor. Oh, meu Deus, perdoa os pecados, lava as vestes com teu sangue, ajuda na restauração desse altar, restaura vidas, restaura corações, ajuda, meu Deus, não há arrependimento sem o Senhor. Espírito Santo, ninguém vai conseguir se arrepender se não for com a tua ajuda. Só há arrependimento por teu intermédio. Desce sobre cada um, meu Pai, e que não haja mais remorso, que não haja mais mudança da boca para fora, mas que haja arrependimento do profundo do coração, uma decisão tomada. Eu vou fazer o que é bom, o que é certo, não o que a minha cabeça vem, as minhas vontades, o que me dá na cabeça ou no coração. Não, eu vou fazer o que eu sei que o Senhor espera de mim. Eu vou me comportar de maneira correta. Eu vou me comportar, eu me levanto do trono, eu tiro a veste real. Eu vou sair dessa posição agora, que eu não posso mudar dessa arrogância, e vou me lançar aos seus pés agora. Eu vou me postar aos seus pés, Senhor. Eu me prostro aos teus pés. Eu me rendo diante do Senhor. Abençoa a minha vida. Eu quero uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Não abra os seus olhos não, só levanta a tua mão e louve com esse hino, dizendo: vem renovar, vem renovar minha vida, vem restaurar minha vida, vem restaurar, vem Jesus, vem Espírito Santo, transformar, vem Espírito Santo, restaura minha vida em teu altar. Ore a Ele agora dizendo isso: vem renovar minha vida, Jesus. Vem renovar, Vem renovar minha vida, Senhor. Vem restaurar minha vida, Senhor. vem restaurar, Vem transformar a minha vida, Senhor. vem transformar. Minha vida em teu altar. Vida em teu altar. Diga a Ele: vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Peça para o Espírito Santo vir. Diga: Espírito de Deus. Espírito de Deus. Diga a Ele: sopra sobre mim, aqui neste lugar. Sopra sobre nós, aqui neste lugar. Mantenha o teu pensamento no céu e diga: vem renovar, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem me restaurar agora. Eu preciso de restauração. Vem restaurar. Eu quero meu altar restaurado. Vem transformar. Vem transformar. Minha vida em teu Minha altar. vida em teu altar. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Nós queremos te adorar.
adorar. Queremos te adorar. Prostrados aos teus pés. Prostrada aos teus pés. Queremos estar, Senhor. Queremos estar. Esse é o lugar mais alto que você pode estar. Possa estar. Aos pés do Senhor. É o lugar mais elevado. É aos pés do Senhor. Nenhum lugar é mais elevado do que esse. Nenhuma posição de honra é maior do que essa. É estar aos pés do Senhor. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vida em teu altar. Não esquece disso. Vem renovar, Senhor. Vem renovar. O lugar mais alto é aos pés do Senhor. O lugar de mais honra é aos pés do Senhor. Porque quando você se coloca aos pés do Senhor, Ele te exalta ao mais sublime, ao mais alto. Vem transformar minha vida em teu altar. Oh, Espírito Santo. Eu sei que fez uma grande obra na nossa vida aqui hoje. Eu te glorifico por isso, por esta oportunidade. Eu sei que o Senhor é um Deus grande e que nos ajuda a caminhar e não quer que nenhum de nós venha perecer. Eu te agradeço porque tem nos ajudado a seguir em frente. Eu te agradeço por esta mensagem, por essa direção. Eu te amo, Jesus. Não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Obrigada, Deus. Amém.